Olá meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. O meu nome é André Luiz. Hoje eu vim fazer aqui, um vídeo sobre a campanha, que terminou agora, as eleições, terminaram agora e foi homologado ontem o resultado final pelo TSE, dando Dilma Rousseff reeleita, para mais 4 anos como presidente do nosso país. Porém, eu vou primeiro, como eu não fiz vídeos sobre as eleições, eu vou dar minha consideração sobre o primeiro turno. Primeiro turno, nossa Câmara se tornou a Câmara mais conservadora desde 1964. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Tempo dirá. Porém, eu digo o seguinte, muitas dos direitos às minorias vão ser meio que tolhidas ou vão ter dificuldades para o debate. Porque a Câmara que foi eleita não aceita debate sobre muitos aspectos em relação a direitos civis, por exemplo, dos homossexuais, a descriminalização do aborto, a legalização da maconha medicinal, essas coisas, pesquisa com células tronco embrionárias, e eles vêm com uma proposta de redução da maioridade penal, que vai ter que ser bem discutida, Eu não digo aqui que sou a favor ou contra, mas a gente vai ter que debater muito bem, porque você reduzir a maioridade penal para casos assim, você vai ter que reduzir a maioridade para outras coisas que a população não tem discutido. Por exemplo, casos de pedofilia, Se reduzir a maioridade penal para, por exemplo, 14 anos, a pessoa, será que vai ser pedofilia? Se a pessoa transar, mesmo que a menina queira com um adulto transar, uma adolescente de 14 anos, porque na legislação de hoje Então essas coisas têm que ser muito debatidas, não é assim, vai ter que ser feito do jeito que vai ter que ser feito, não. Vai ser um gasga-garganta ali, viu? Vão ser 4 anos dentro da Câmara Federal de muito debate, porque a Câmara que foi eleita aí vai ser meio engasgada. Pois bem, vamos falar aqui agora das eleições presidenciais, Eu nem estou falando das eleições no âmbito estadual, senadores e governadores, porque eu acho que cada um sabe como é que o seu estado é regido. Porém, o PT manteve os 5 governadores, Ele fez governo em 2 dos 4 maiores colégios eleitorais do país, E assim, o PSDB perdeu 3 governadores, porque ele tinha feito 8 na campanha passada e dessa vez ele fez 5. Igual, o grande vencedor, tanto senador como governador, foi o PMDB, que é o maior partido desse país, O partido, vamos botar assim, está sempre na balança. Ele está sempre no governo e porém não está. Então ele é um partido balança, ele vota conforme o que ele acha que é certo, ele faz política o que ele acha que é certo. Isso é bom para a democracia, não vamos dizer que é ruim. Ter um partido desse que faz sempre parte do governo e que ajuda a oposição, vamos dizer, é bom para a democracia. Então, vamos fazer aqui agora minhas críticas à eleição presidencial. Bom, essa eleição presidencial foi muito similar à de 1989. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro muito bem da campanha de 89. Então, eu vejo similaridades. A começar no primeiro turno. No primeiro turno da campanha de 1989, nós tivemos 22 chapas, ou 22 candidatos à presidência da República. Claro, desses 22, você desconsidera aí metade, Não tem. Mas nós tínhamos candidatos fortes, Na campanha de
de 89, como Ronaldo Caiado, Guilherme Afif, o Ulisses Guimarães, Mário Covas, o Maluf, Brizola, o próprio Lula, o Collor. Eu acho que se eu não falei um aqui, Fernando Gabeira, né? A gente tinha aí Roberto Freire, vamos dizer que a gente tínhamos metade dos 22 eram candidatos conhecidos e fortes. Pois bem, nessa campanha agora, nós tivemos 11 candidatos. Desses 11, 4 eram naniquíssimos, eram menores que os nanicos, né? E tivemos, vamos dizer, 7 candidatos, né, que participavam dos debates. Porém, eu tiro o Levi Fidelix, mesmo ele participando dos debates, eu tiro ele como um dos principais, porque para mim ele é muito caricato, ele é pequeno, vamos dizer, ele não agrega tanto, é como José Maria Emael, entendeu? Eu digo o seguinte, tínhamos 6 candidatos que propunham um debate, né? Eu votei no primeiro turno, votei no Eduardo Jorge, né? Então, desses 6 candidatos, eu votei em um. No primeiro turno, Eduardo Jorge. Por que eu votei no Eduardo Jorge? Eu votei no Eduardo Jorge porque eu gostei das ideias dele, né? Como discriminação e regulamentação do aborto. Isso aí tem que ser debatido. Eu sou contra o aborto, eu não vou fazer o aborto, não vou querer que minha esposa faça aborto, mas eu não vou ser juiz de ninguém. A pessoa trabalha com sua própria consciência. Pesquisa com células tronco embrionárias, entendeu? Outros aspectos sobre meio ambiente que ele foi falando e foi tendo minha simpatia. São coisas que eu debato há muito tempo, né? Casamento homoafetivo, né? Então, ele tocou nesses pontos, nesses aspectos, e eu sei que ele estava ali, saiu candidato a presidente, para divulgar as ideias do PV. Porém, gostei das ideias dele. Tínhamos também o pastor Everaldo, que era o contra Eduardo Jorge, vamos dizer assim, né, em muitos aspectos. Tínhamos a Luciana Genro, né, que era uma candidata dita socialista, né. Ela é a candidata dita socialista. E tivemos os 3 principais candidatos. Né, começar que a campanha do primeiro turno teve a fatalidade do Eduardo Campos e assumiu a Marina Silva. Então, tivemos uma campanha no primeiro turno, durante o primeiro turno, muito forte, da Dilma Rousseff batendo na Marina Silva. Eu até entendo por que ela pegou mais pesado com a Marina Silva e não desconstruiu o Aécio Neves no primeiro turno. Porque a Marina Silva, ela agregaria no segundo turno muito mais votos, embora eu hoje tenha a noção de que eu posso estar enganado, mas ela agregaria muito mais votos do que o senador Aécio Neves. Por que eu digo isso? Porque nem todos os eleitores da Marina votaram no Aécio, mas todos os eleitores do Aécio votariam na Marina se ela fosse para o segundo turno. E os 2 principais candidatos, que, a meu ver, vai ser muito difícil você quebrar essa polarização entre PT e PSDB, porque não passa só para o plano nacional, já está passando para o plano dos estados. Antigamente, você tinha campanhas nos estados que os 2 se juntavam para derrotar certos candidatos. Hoje, a gente vê que cada vez eles estão mais distantes. Então, está se tornando os 2 principais partidos do país, né? Então, essa polarização vai perdurar por muito tempo. Então, os 2 principais candidatos, né? O pessoal do PT queria realmente enfrentar o Aécio Neves. E vamos falar aqui agora do segundo turno. Primeiro, o final do primeiro turno mostra uma arrancada espetacular do Aécio Neves. Ele teve uma votação que os institutos de pesquisa não conseguiram pegar. Porém, no segundo turno, começou com debates, né? E mais debates. Aécio Neves conseguiu
como oposição, ele conseguiu agregar alianças em torno dele. E a Dilma não conseguiu que os candidatos do primeiro turno a apoiassem. Os candidatos ditos de esquerda, os nanicos, como José Maria, o Rui Costa Pimenta, esses caras declararam não votar em ninguém. Luciana Genro também não declarou apoio a ninguém. E já todos os demais declararam apoio ao Aécio Neves. Então, vamos dizer, era uma campanha onde eram todos contra a situação. Todos se juntaram na oposição contra a situação. Fora isso, a situação teve escândalo da Petrobras, quer dizer, um escândalo de corrupção muito forte, né, que está sendo apurado. Vamos ver o que vai dar. E teve também a patinada da nossa economia. Nossa economia está com recessão técnica, com uma inflação passando o teto da meta, né? O dólar alto e tudo isso. Então, com isso tudo, uma oposição forte e unida, um escândalo de corrupção e mais a economia não indo bem, tinha tudo para dar outro resultado, a oposição ganhar essa eleição. E deu Dilma Rousseff, né? Eu vou aqui fazer 2 pontos. Eu vou elogiar agora os 2 candidatos e fazer minhas críticas aos 2 candidatos. Primeiro de tudo, vamos com a oposição. Aécio Neves, até hoje, das campanhas que eu vi, desde essa polarização PT-PSDB, foi o melhor candidato de oposição ao PT que já apareceu. Fernando Henrique não pode ser considerado porque o PT não era a situação, era a oposição Fernando Henrique. E outra, o Fernando Henrique soube fazer bem o trabalho dele, situação. Eu falo o Aécio Neves como oposição foi o melhor candidato até hoje. Melhor que o Serra, que foi 2 vezes, e do que o Alckmin. Por quê? É um cara que conseguiu agregar aliança, é um cara político agregador, é um político mineiro tradicional. Ele aprendeu a fazer política em Minas há muito tempo atrás, então é um político tradicional de Minas. Aprendeu muito bem com a família de tradição política que ele tem. Então ele consegue agregar valores, tem carisma, tem uma boa oratória, entendeu? E ele conseguiu realmente agregar isso. Hoje é o nome mais forte da oposição ao PT. A oposição ao governo Dilma, temos hoje um cara muito forte. Eu não posso dizer que daqui a 4 anos ele vai ser o candidato, porque daqui a 4 anos muda muita coisa. Porém, ele sai bem fortalecido. A oposição sai fortalecida dessa eleição. Ela não tem do que reclamar. Isso faz parte da democracia, uma oposição forte também. Não é só uma situação. Uma oposição forte faz bem para a democracia, porque ela fiscaliza a situação, ela propõe para a situação, ela cobra da situação. Então isso é bom. Foi bom. Foi bom ter saído com uma votação como eles tiveram. Isso faz bem para a democracia. Agora, minha crítica vai a ele... Primeiro, ele ter se demonstrado nos debates, ele estava muito mais preparado que a Dilma Rousseff nos debates, porém, com aquele sorrisinho, com aquele jeito, ele se demonstrou ser um cara antipático. Isso aí, com o tempo, vai desgastando. Desgastou a imagem dele, apesar do carisma que ele tem, foi desgastando a imagem dele. Tanto é que na reta final, a Dilma, na última semana, ela começou a crescer. E ele só cresceu depois do escândalo que a Veja soltou na quinta-feira, né? Então ele voltou a crescer um pouquinho, mas não fez grande diferença não. Isso aí eu sempre falo para todo mundo que a Dilma Rousseff era favorita a vencer essas eleições. E pro Aécio ele saiu fortalecido, porque hoje o nome dele é conhecido e ele pode assumir essa pecha de líder da oposição. Porém, continuo criticando esse negócio. Ele perdeu em Belo Horizonte por quê?
Ele fez uma ampla aliança com o PT em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, ele perdeu em Minas. Ele fez uma grande aliança com o PT em Belo Horizonte para eleger o atual prefeito de Belo Horizonte. E fez várias grandes alianças com o PT, principalmente com o Fernando Pimentel. E ele assumiu uma veste de antipetismo, né? Porque, querendo ou não, o antipetismo é um fato verdadeiro porque desgasta, né? Quanto mais você é situação, mais desgaste você tem na sua vida, né? Então ele assumiu esse véu e colou nele, de anti-PT. Então ele cresceu e muito. O presidente Dilma Rousseff, apesar de tudo indo contra ela acabou sendo eleita, né? Mostrou realmente que o apelido que deram para ela, Coração Valente, valeu, né? Pelo menos para essa eleição, onde tinha um candidato da oposição forte, tinha uma oposição, outros candidatos que se aliaram à oposição contra ela, né? Uma economia patinando e um escândalo de corrupção, e mesmo assim ela só tinha como aliado o Lula, que não estava mais sendo aquele Lula com pique de ir participar da campanha e tudo mais. Ela conseguiu vencer essa eleição. A gente tem que dar os parabéns para o presidente, ela teve competência de vencer essa eleição. Porém, assim, ela não é política, né? A gente vê nos debates como é que ela se sai nos debates. Ela gagueja, ela não responde, ou ela, entendeu? Assim, ela não é uma boa, não tem uma boa oratória, ela não é uma boa oradora. Porém, agora, Dilma Rousseff, você vai ter que trabalhar, e muito. Vai ter que fazer a mudança política não do jeito que você quer fazer com o plebiscito. Você vai ter que se juntar mesmo com o pessoal e vai ter que trabalhar. Porque o Brasil almeja isso, te deu um voto de confiança para você trabalhar e mostrar trabalho, né? Chegou a hora, né? Pois bem, meus amigos, e assim, vamos dizer que agora do ponto ruim dessas eleições, né, após a vitória da Dilma Rousseff, a gente vê muito preconceito ao Nordeste, aos nordestinos, né? Inclusive até de pessoas que são fortes no cenário nacional, como Romeu Tuma Júnior, né? Ficou falando do Nordeste e tudo mais. Isso é lamentável. A pessoa tem o direito de falar o que ela quiser, só que ela tem depois que arcar com as consequências do seu ato. Ninguém é obrigado a falar ou deixar de falar. A gente vive numa democracia, a pessoa pode falar o que ela quiser. Porém, tem consequências muitas vezes. E isso foi um ato criminoso. Esse preconceito ao Nordeste é um ato criminoso. Entendeu? Porque o que é engraçado é como a coisa, o mundo gira, o mundo, né, ele dá voltas. Fernando Henrique foi eleito e reeleito com voto maciço no Nordeste. E o Lula tinha grande força no Sudeste, né, principalmente em São Paulo na época, né? E hoje a coisa se inverteu. Eu digo que São Paulo é um caso à parte porque o antipetismo lá é evidente. Como eu falei para vocês, o poder desgasta, né? Só que o poder do PT está desgastando muito mais do que o do PSDB em São Paulo. O PSDB de São Paulo vai fazer 24 anos no poder, né? Terminado em 2018, 24 anos no poder. E assim, o desgaste dele está sendo a conta-gotas. Por quê? Porque a oposição ao PSDB é o PT. Se tivesse outro partido forte de oposição, talvez o PSDB já tivesse saído. Então a polarização entre esses dois está sendo muito forte. Esses dois vão ficar que nem os Estados Unidos, republicanos e democratas. Vai ser aqui PT e PSDB. Com o PMDB, sempre ali. Entendeu? A diferença que tem é porque aqui nós temos um partido que é o mais forte do país, mas não se lança candidato, né? É o mais forte, o PMDB é o mais forte partido do país, porém ele prefere ficar por trás e sempre barganhando alguma coisa, algum contrato, né? Contrato que eu falo assim, entre governo federal e os governos estaduais ou municipais,
barganhando, você quer o nosso apoio dentro da Câmara, isso, cargos e tudo mais. Então, meus amigos, assim, eu vejo com muita tristeza esse preconceito ao Nordeste e vejo também o seguinte, vou falar aqui a real, para mim é de uma infantilidade tão grande, mas tão grande, a pessoa ir ser o anti-PT, sem nada acrescentar. O Aécio Neves, que foi um bom candidato, a maioria dos eleitores dele nem sabiam as propostas dele, votavam nele porque era o anti-PT. Não sabiam. O que adianta você votar numa pessoa que você não conhece as propostas? Se depois o que ele está propondo não te agradar? É esse o debate político que você quer? É só ser o anti-PT? Sem ao menos ter um debate do que o cara está propondo? Se vai ser de vantagem para você? Porque você está votando no cara, você está votando no programa dele de governo. Não é só nele ser anti-PT, você está votando no programa de governo dele. E se de repente for o que você não agrada? Então, 70% dos eleitores do Aécio, pelo que eu ouvi, estavam votando nele por ele ser anti-PT. Isso é de uma infantilidade tremenda, mas isso acontece porque nossa democracia ainda é muito incipiente, é muito jovem e imatura. Tanto é que muita gente não se conformou pela vitória da Dilma Rousseff e dia 1º agora estão organizando um ato em favor do impeachment a presidente. Olha, na democracia esse ato é legítimo, entendeu? Mas se passar desse ato e for usar, vamos dizer, força, guerra civil e tudo mais, já deixou de ser legítimo, aí é contra a Constituição do país. Aí sim tem que se usar a força. Porque eles não estão propondo diálogo. Mas enquanto tiver de forma pacífica, for um movimento só, vamos dizer, de alguns jovens, né? A gente vê aí na internet muitos jovens, como Isabela Trevisani, Dani Schwerer, Kim Kataguiri, tudo isso aí propondo impeachment, só demonstra para mim que não passam de crianças que saíram da fralda agora e não sabem receber um não. Simples. Política não é feita assim, não tem que ganhar só quem vocês querem. Política é feita do seguinte, não ganhou nosso candidato, vamos ser oposição e vamos ser uma oposição fiscalizadora forte e estaremos cobrando da presidente o que ela prometeu. Democracia se faz com debate, não se faz com guerrinhas, com virulência, com preconceito. Isso aí vocês só estão dando mais força a um regime. Por exemplo, em 1964, as pessoas foram para a rua, disse que era a marcha de Deus, a família pela liberdade, tradição, família e propriedade. O que gerou isso? Eles tiveram legitimidade para ir às ruas e pediram para o exército assumir. E tivemos 20 anos tolhidas as liberdades das pessoas. Então não é assim. Vamos usar a democracia para vencer as eleições. Usem democracia, ferramentas democráticas. Não precisa ficar desse jeito. Então, meus amigos, eu vou aqui agradecendo a presença de todos. Se você gostou, dê seu like. Se não gostou, dê seu dislike. Faça os seus comentários. Seja a favor ou contra. Se gostou do meu canal, como eu disse, meu canal é opinativo. Eu tô aqui para dar minha opinião. Se não gostou, posso fazer vídeo resposta. Faz o que você quiser. Mas vamos debater o assunto. Eu gosto muito do debate. Então, um forte abraço e muito obrigado pela presença.